As pessoas sempre estão procurando algum tipo de estabilidade, seja ela financeira ou de relacionamento. Na química, os átomos também procuram estabilidade. Só que a que eles procuram nós chamamos de estabilidade eletrônica. Eles precisam que em sua camada de valência exista uma quantidade de elétrons que lhes favoreçam. E para isso, eles seguem a lei do octeto. Ok, pessoal, eu sou o professor Albano e hoje a gente vai falar sobre ligações químicas. Ok, pessoal, como eu falei no início do vídeo, os átomos procuram estabilidade. E a maneira que eles vão buscar essa estabilidade é através de ligações químicas, interagindo com outros átomos. Os átomos precisam fazer ligação química para poder seguir a regra do octeto. A regra diz que o átomo vai procurar ter 8 elétrons na última camada, exceto os átomos que só têm a primeira camada, pois lá só cabem 2 elétrons. Átomos que só têm a primeira camada só precisam de 2 elétrons para ficar estáveis. Tá, então para eu saber que tipo de interação, tipo de ligação os átomos vão fazer, eu preciso conhecer a camada de valência, que é a última camada. É na camada de valência que as ligações químicas acontecem. E para eu conhecer a camada de valência, eu preciso distribuir os elétrons, usando o diagrama de Linus Pauling, que nem é de Linus Pauling, mas tudo bem. Sei que você conhece, mas vamos lembrar aqui. Coloquei uma sequência de subníveis, não todos os subníveis que existem. Coloquei só até o 6p6. Lembrando o seguinte, o número da frente me diz o número da camada que eu estou colocando os elétrons. Essa letra é o subnível, a subcamada. E aqui em cima tem o número de elétrons que cabem nesse subnível. Tá, aqui eu tenho o nitrogênio e o número que vai importar é esse aqui, ó, número atômico, 7. Isso significa dizer que ele tem 7 prótons. O número atômico do nitrogênio é 7 porque ele tem 7 prótons. Como ele é um átomo neutro, não tem carga aqui, já eu explico o que é um átomo neutro, mas ele não tem carga aqui, ele também vai possuir 7 elétrons. E são os elétrons que a gente vai distribuir. 7 elétrons. Vamos comigo? Sempre começo por um S2, já foram 2 elétrons, 2S2, 4 elétrons. Se eu colocar 2P6, a gente vai chegar em 10 elétrons e não temos 10 elétrons. Então precisa ser 2P3. Pode colocar menos? Pode. Aqui tem o número máximo de elétrons que cabe no subnível. Bom, com isso eu descobri que o nitrogênio tem 2 camadas, galera. Olha só, essa aqui é a primeira camada e tem 2 elétrons. E essa aqui é a segunda camada, tem 5 elétrons. Olha a representação. 2 camadas e na última camada tem 5 elétrons. Ele precisa de 8 para ficar estável, então lhe faltam 3 elétrons na última camada. Para isso ele vai fazer 3 ligações químicas. Olha só o sódio, número atômico 11, isso quer dizer que ele tem 11 prótons. E como ele é neutro, não tem carga, também tem 11 elétrons. Vamos distribuir. 1S2, 2S2, 2P6, já foram 10 elétrons. 3S1, 11 elétrons. Esse átomo tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e na camada de valência, que é a terceira camada, ele tem 1 elétron. Aí você me diz, bom, então ele precisa receber 7. É um belo pensamento. Só que para ele receber 7, ele vai fazer 7 ligações. É muito mais rápido para esse átomo perder esse elétron aqui. Percebe o seguinte, camada de valência. Se ele perde esse elétron, que eu estou com ele em cima, essa camada some. E a segunda camada fica sendo a camada de valência. E na segunda camada nós temos 8 elétrons. Então, em vez de ele receber 7, fazer 7 ligações, é mais rápido ele dar esse elétron e fazer só uma ligação. Ok? Mais um exemplo. Cálcio, número atômico 20, tem 20 prótons. E como é nêutron, tem 20 elétrons. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons, terceira camada, 8 elétrons e quarta camada, camada de valência, 2 elétrons. 2 elétrons na última camada, está instável. Ou ele recebe 6, fazendo 6 ligações, ou ele dá esses 2 elétrons com 2 ligações e a terceira camada passa a ser a última, com 8 elétrons. Então, para a gente entender bem, ó, guarde isso aqui no coração.
Se um átomo tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, ele prefere perder esses elétrons. Se ele tiver 5, 6 ou 7, ele vai querer ganhar o tanto de elétrons até completar 8. E o tanto de elétrons que o átomo dá ou recebe é o número de ligações químicas que ele faz. Os tipos de ligações químicas que a gente vai estudar: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Ligação iônica, como o nome diz, ligação que forma íons. Formação de íons. Já explico para vocês rapidinho. Acontece entre um átomo que é metal e o outro que não é metal, ametal. Olha aqui um exemplo. Olha para esse sódio aqui, ó. Esse aqui é um átomo neutro, não tem carga. O número de elétrons é igual ao número de prótons. Aqui o sódio está passando um elétron para o cloro. Já eu explico por quê. Mas quando ele perde um elétron, ele cria uma carga. Ele deixou de ser neutro. Ele ficou positivo. Por que ele ficou positivo? Vem comigo. Vamos fazer aqui a ligação entre sódio e cloro. Sódio tem número atômico 11. Por quê? Porque ele tem 11 prótons. E como ele é neutro, ele também tem 11 elétrons. Vamos distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Todo mundo sabe que ele vai querer perder esse 1 elétron. O cloro, número atômico 17, quer dizer que tem 17 prótons. E também, como é neutro, tem 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 7 elétrons na camada de valência, o cloro precisa receber 1 elétron. Então o sódio quer dar 1 elétron e o cloro quer receber 1 elétron. Olha só, aqui o sódio ainda neutro doando 1 elétron para o cloro. Como ele doou, ele ficou com carga positiva, ele não é mais neutro, chama ele de íon, íon cátion, carga positiva. Quem recebeu 1 elétron também não é mais neutro, é um íon, íon ânion, carga positiva. Isso aqui gera muita confusão, galera. Por que o átomo perdeu ficou positivo e o átomo que recebeu ficou negativo? Preste atenção nessa dica aqui que eu vou dar para você entender bem. Vou pegar o sódio como exemplo aqui, que tem número atômico 11. Tem número atômico 11 porque ele tem 11 cargas positivas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 prótons, e os prótons são cargas positivas. Galera, esse número aqui não muda. Todo sódio tem 11 prótons, ele não pode perder ou ganhar prótons, ok? O número de prótons não muda. Quando o átomo é neutro, ele também tem 11 elétrons, e os elétrons são cargas negativas. Por isso que ele é neutro. 11 cargas positivas com 11 cargas negativas, o átomo fica neutro. Só que o sódio precisa doar um elétron. Deixa eu sumir um elétron aqui. Pronto. Doou um elétron. Veja o que aconteceu. Aqui onde está marcado, está neutro. 10 cargas positivas com 10 cargas negativas. Só que sobrou uma carga positiva porque ele perdeu um elétron. Então, quem perde elétron fica com a carga positiva. Aqui em cima fica a carga que está sobrando. Aqui está sobrando um positivo, então eu represento o íon com a carga positiva. O cloro era neutro, tinha 17 prótons, 17 elétrons, recebeu um elétron e ficou com 18 elétrons. Então tem uma carga negativa sobrando aqui, por isso que é representado o ânion com carga negativa. Outra dica importante é a fórmula molecular. Quem sempre aparece primeiro na fórmula molecular é o metal. Como é que eu sei que é um metal, professor? Boa pergunta. Quem perdeu o elétron, quem deu o elétron, sempre vai ser metal. Então, nesse caso, o sódio é metal e o cloro é ametal, NaCl. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos fazer a ligação entre magnésio e cloro. Magnésio tem 12 elétrons, é neutro, né? Então tem 12 elétrons. 3s2. 2 elétrons na última camada, ele vai preferir perder esses 2 elétrons. Lembrando por que o átomo quer perder. Perdendo esses 2 elétrons, a camada 3 some. E a camada 2 passa a ser a última. A camada 2 tem 8 elétrons. O cloro a gente já distribuiu, tem 17 elétrons. E na última camada tem 7 elétrons. Ele precisa receber 1. Com o sódio deu certo, que o sódio queria doar 1 elétron e o cloro precisa receber 1 elétron. Mas agora o magnésio quer doar 2 elétrons. Como fazer? Essa aqui é a representação de Lewis, onde aparecem esses pontinhos pretos representando os elétrons, e eu só mostro os elétrons da última camada. O magnésio tem 2 e ele vai querer perder esses 2. Vai se ligar com o cloro, 7 elétrons na última camada. Precisa receber 1. O magnésio conversa com o cloro.
Cloro, recebe elétron aqui que eu preciso me estabilizar. O cloro diz: Claro, mandam aí. pronto, agora o cloro está estável. Mas o magnésio insiste: Recebe esse outro elétron, por favor. Eu não posso receber, senão eu vou perder minha estabilidade. como proceder? Aparece outro cloro, que também tem 7 elétrons na última camada, recebe esse elétron do magnésio e fica todo mundo estável. Cloro com 8 elétrons, cloro com 8 elétrons, e o magnésio perdeu a última camada, ficou com 8 elétrons na segunda camada. E as cargas? Olha só, como o cloro recebeu um elétron, cada cloro fica com uma carga negativa. E o magnésio, que perdeu 2 elétrons, ficou com 2 mais. E a fórmula molecular, você se lembra quem é que aparece na frente? O metal. Quem é o metal? Magnésio. MgCl. E eu tenho que dizer o número de átomos que eu usei. Como só foi o magnésio, não precisa aparecer o número 1. O cloro eu usei 2, MgCl2. Então essa aqui foi a ligação iônica. Como é que acontece a ligação iônica? Um átomo doa elétron, é o metal, ele fica positivo depois que ele doa, e um átomo recebe elétron, é o ametal, ele fica negativo depois que ele recebe, formando íons, ligação iônica. Galera, se você gostou, dá o like, não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito. É isso aí, galera, valeu, paz e bem.